Senhores vereadores, havendo no legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz, assim entre os homens, atendendo a resolução 034/2007, sobre a proteção de Deus, em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento aos nobres vereadores e à população presente. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia e a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, MS. Ofício número 195, Ribas do Rio Pardo, 31 de maio de 2014. Assunto: Inquérito Civil número 06 de 2014. Senhor Presidente, através do presente e atendendo a recomendação conjunta número 01 da Corregedoria Geral do Ministério Público, informa a Vossa Excelência a instauração do Inquérito Civil número 6 de 2014, com a finalidade de apurar eventual irregularidade na contratação, empenho e pagamento efetuado pelo município de Ribas do Rio Pardo, MS, nos meses de fevereiro a dezembro de 2013, em favor das empresas Souza e Tavares, Arnaldo Ferreira Leite, EPP, Aires Bernardino da Silva, ME, bem como eventual ato de improbidade administrativa, em tese praticado pela servidora Ivana Souza de Oliveira Tavares. Respeitosamente, Marcos Martins de Brito, promotor de justiça. Nesse momento, peço 1 minuto de silêncio em respeito à memória do vereador Hélio Fernandes Nogueira de Araújo, de 49 anos, da cidade de Nova Alvorada do Sul. Após a leitura das correspondências recebidas, deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando a cada vereador na ordem do dia, somente se manifestará em sua reposição de sua exclusiva autoria, pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido por essa presidência. Consulta ao plenário se passamos para a ordem do dia. Passamos então para a ordem do dia. Ofício número 224 de 2014, reposição da parte 26 de maio de 2014. Senhor Presidente, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência para os devidos fins, nos termos do inciso 4º do artigo 69 da Lei Orgânica do Município, resolvo vetar, por ser contrária ao interesse público, a deliberação relativa à rejeição e não aprovação dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 8, de 6 de maio de 2014, conforme ao autógrafo de lei número 07, de 23 de maio de 2014, onde foi aprovado apenas o artigo 3º. A não aprovação dos artigos mencionados por esta nobre Câmara obriga-nos a apresentar o presente veto, pelas razões a seguir expostas. Muito embora projetos de alterações da LOA possam ser rejeitados parcial ou totalmente na parte de despesas pelo Poder Legislativo, entende-se que, todavia, que o mesmo procedimento não poderá ocorrer nas receitas orçamentárias, uma vez que a possibilidade de alteração das receitas previstas no projeto de alteração da LOA pelo Poder Legislativo cinge-se apenas no caso de sua reestimativa quando constatar que houve erro ou omissão, conforme determina o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A, da Constituição Federal, artigo 122 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 12, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não é o caso. Além do mais, a rejeição dos artigos em questão do projeto de alteração da LOA pelo Poder Legislativo impossibilitará a aplicação da parte do artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, no que tange à utilização dos recursos que ficarão sem despesas correspondentes na LOA em razão da rejeição, uma vez que, neste aspecto, não haveria nem mesmo a LOA neste particular, o que é imprescindível para a abertura de créditos adicionais, visto que o crédito suplementar destina-se ao reforço de dotação orçamentária, sendo necessário, portanto, a existência nela, as dotações consignadas das despesas, ou seja, as leis de créditos adicionais podem alterar a LOA, mas jamais ser um instrumento de sua aprovação. Contudo, embora a Constituição Federal prevê a possibilidade do Poder Legislativo rejeitar integralmente as dotações de despesas propostas no projeto de alteração da LOA, é necessário observar que esse procedimento deve ser adotado com bastante cautela, pois a rejeição parcial ou total da despesa prevista no projeto da LOA causa sérios problemas à administração municipal,
visto que ela fica impedida de realizar despesas por falta de créditos orçamentários e que, por conseguinte, poderá comprometer a continuidade dos serviços públicos e ainda gerar graves consequências, causando irreparável lesão à ordem pública, uma vez que o gestor terá que adiar despesas consideradas essenciais para a manutenção das ações governamentais. Não obstante, entende-se que a rejeição de dotações de despesas do projeto da LOA pelo Poder Legislativo, embora seja previsto no texto constitucional, é procedimento que deverá ser adotado com bastante cautela, visto que o ideal é que o Poder Legislativo proponha emendas, ainda que essas estejam limitadas às situações previstas no artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal. Contudo, na impossibilidade de ajustar o orçamento por meio de emendas, possibilitando assim que o mesmo fique adequado, seja por questão técnica ou legal. A solução poderá ser a rejeição total das dotações das despesas, mantendo-se a previsão das receitas. Ressalta-se que a rejeição total das dotações das despesas previstas no projeto da Lei Orgânica Municipal, da lei da LOA, afeta também o orçamento do Poder Legislativo, o qual também fica impedido de realizar despesas, pois ele também não terá orçamento para executar. Como não se pode admitir que o município fique sem dotação de despesas orçamentárias, a única solução possível é que a abertura de crédito especial, utilizando como recurso as receitas previstas na LOA, sem despesas decorrentes. Caso o projeto de LOA seja aprovado com receitas orçamentárias sem as despesas correspondentes em decorrência da rejeição de todas as dotações de despesas, os recursos sem despesas correspondentes poderão ser utilizados para fazer face à abertura de crédito especial, o qual deverá ser previamente autorizado pelo Poder Legislativo por meio de lei específica. Esse procedimento, embora legal e constitucional, acarretará um atraso desnecessário e prejudicial à administração pública municipal, que ficará, como já dito acima, por algum precioso tempo impedido de realizar despesas, comprometendo sobremaneira a continuidade dos serviços essenciais, gerando graves consequências e irreparáveis lesões à ordem pública. Assim, justificada a impugnação aos artigos reprovados do projeto de lei nº 08/2014, em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, restituo o assunto ao reexame desta ilustre casa de leis, reiterando a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. José Domingos Ramos, Prefeito Municipal. Parecer número 3 de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: veto apresentado pelo Legislativo, pelo chefe do Executivo Municipal ao autógrafo de lei número 07 de 2014, referente ao projeto de lei do Executivo Municipal sobre o número 08 de 2014, que visava alteração na Lei Orçamentária Anual. Relatora, vereadora Rose. Relatório. Recebido por esta comissão permanente o veto sobre o autógrafo de lei número 07 de 2014, oriundo do projeto de lei do Executivo Municipal sobre o número 08, 6 de maio de 2014, que dispunha sobre alterações na Lei Orçamentária Anual, número 1018 de 2013. Esta comissão permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme o regimento interno desta Casa, tem a competência para se manifestar acerca de veto proposto pelo Executivo Municipal, artigo 70. Sob o alicerce da contrariedade ao interesse público, expôs ao prefeito seu veto às alterações que sofreu o projeto de lei original, que teve seus 2 primeiros artigos suprimidos por ato legislativo. Contudo, o argumento do veto será objeto da análise no mérito. Expondo aqui, os vetos serão sempre em decorrência da inconstitucionalidade e de contrariedade ao interesse público. Artigo 66 da Constituição Federal, artigo 70 da CF, artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, vigorando então o princípio da simetria das normas. É a síntese necessária do relatório. Passo a análise do mérito. Inicialmente, faço análise da Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 54 e 69 autoriza o prefeito municipal o exercício de veto. O regimento interno dessa Casa de Leis, em seu artigo 70, diz que a competência para estudo do veto apresentado pelo chefe do Executivo é da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. O lapso temporal para o exercício do veto foi corretamente observado. Pois bem, com autorização legal para a tramitação do veto nesta Câmara de Vereadores, resta a análise da motivação. O ofício número 224/2014, expedido pelo prefeito, expõe as razões do veto.
de forma que nele consta a contrariedade do projeto de lei aprovado ao interesse público, considerando as supressões efetivas. Argumenta o senhor prefeito que não pode o legislativo operar modificação na LOA, no campo das receitas orçamentárias, que a alteração efetiva impossibilitará o artigo 166, parágrafo 8 da Constituição Federal, pois haveria um recurso sem despesas previstas na lei orçamentária anual. Ainda tem como cerne da sustentação de seu veto que as alterações do projeto original de sua autoria foram de rejeição de dotações de despesas. Argumenta ainda que o município não pode ficar sem dotações de despesas orçamentárias. Finaliza seus argumentos no campo de que cabe ao Legislativo autorizar a abertura de créditos especiais e que este processo, embora legal, causa atraso desnecessário e prejudicial à administração pública, que ficará, como já dito, acima, por algum precioso tempo, impedido de realizar despesas, comprometendo sobremaneira a continuidade de serviços públicos essenciais, gerando graves consequências e irreparáveis lesão à ordem pública, justificando assim suas razões de veto. Pois bem, no campo da legalidade não houve razão para o veto, escolhendo então o prefeito o veto político. Analisada a mensagem de envio do projeto de lei número 08/2013, depreende-se que o projeto for elaborado no pressuposto em tese de buscar agilidade para o setor contábil municipal, para a criação de novos elementos de despesas sem autorização legislativa, uma vez que a lei atual exige autorização legislativa para tal. Deste modo, percebe-se que a vontade do Executivo naquele momento era de afastar o controle legislativo no ponto que especificou, fato que não resultou em sucesso após manifestação dos vereadores. Neste campo, tem-se que o insucesso do Executivo se deu em razão da generalidade proposta, bem como de externar uma necessidade hipotética, pois não mencionou nenhum elemento de despesa que se fizesse necessário criar, e que com a sua inexistência a administração estivesse inoperante. Aliás, no campo da suplementação orçamentária aprovada em razão de 25% na lei orçamentária anual, em reunião no gabinete da presidência desta casa, disse-nos o senhor secretário de Finanças que ainda resta aproximadamente 14% para uso do Executivo, ou seja, decorridos 6 meses a Prefeitura não usou 50% da suplementação orçamentária autorizada pela Câmara. Logo, existe ainda, hoje, mais de 50% de suplementação pelos vereadores ao prefeito. Considerando que, decorridos 6 meses de gestão orçamentária e a existência da tamanha flexibilidade aprovada pelo Legislativo, razão alguma assiste ao prefeito em asseverar que há óbice à sua gestão financeira, ou seja, escolher o argumento errado para o veto. Pois bem, especificamente sobre a argumentação do prefeito, nas razões de seu veto, tem-se que está dissociada do objeto que deu causa, ou seja, emprestando para elucidar a questão o princípio da dialeticidade. Os argumentos expostos não são associados ao ocorrido com o projeto de lei votado, pois o princípio da dialeticidade importa afirmar a necessidade de que sejam explicitadas as razões pelas quais se impugna o ato, associada com o fato que deu causa, ou seja, discute-se especificamente neste caso a questão da supressão dos artigos e estritamente no campo de seus efeitos, não do modo como encontramos onde a argumentação é relativa à vedação ou não de despesas, considerando que o projeto não tratava disso e tinha sim como escopo a extinção ou não, em razão de possível emenda, como ocorreu da autorização legislativa para o ato de criação de elementos de despesas. Ademais, nota-se que a contrariedade expressa pelo administrador municipal não é aquela que autoriza o veto, contrariedade ao interesse público, e sim a contrariedade ao interesse do administrador público, razão pela qual não suporta persistir o veto apresentado. Ainda o fato de o Legislativo alterar o projeto do Executivo, legalmente permitido, lesão alguma acarreta ao interesse da coletividade, uma vez que não produz obstáculo algum para que possa o prefeito, com a sua equipe contábil, gerir bem os recursos públicos constantes do orçamento municipal. E qualquer atraso que advir no campo contábil será por incompetência da gestão pública, pois os vereadores desta Câmara Municipal têm firme o propósito de bem servir a população riopardense, e havendo necessidade contábil, observada a lei orçamentária anual, os vereadores adotarão as medidas necessárias para o progresso e o desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, bastando assim que o prefeito municipal, através de sua equipe contábil e financeira,
elabore previamente as competentes projetos de lei para adequação da LOA, mas nunca com proposta de supressão de atribuição legislativa dos membros desta Casa. Cabe ainda tratarmos acerca dos efeitos do veto, que sabiamente é o impeditivo e o supressivo, não havendo espaço para veto aditivo, por intermédio do qual se possa acrescentar algo ao projeto de lei. Para Michel Temer, a ideia do veto encerra a de eliminação, de exclusão, de vedação, nunca de adição, de acréscimo, de adjunção. Temer, Michel Temer, Elementos do Direito Constitucional, 7ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 141. Assim, o projeto de lei em questão, aprovado pelo Legislativo com as alterações de supressão dos 2 primeiros artigos, só poderia ser vetado na parte existente em seu corpo, ou seja, não como em caso, onde o veto do prefeito é em relação ao que não existe do projeto. Estaria o prefeito vetando as emendas supressivas, o que não é permitido juridicamente, porque não será possível restabelecer os artigos suprimidos pela instância do veto, pois o veto não adiciona ao que foi suprimido, de modo que mesmo que o veto seja mantido pelo Legislativo, não haveria o retorno dos artigos suprimidos pelas emendas apresentadas e aprovadas, cabendo ao prefeito o exercício do veto total ou parcial nos termos da lei, somente do que consta do autógrafo de lei que lhe for apresentado depois de deliberação dos vereadores. Ou seja, o veto apresentado pelo senhor prefeito municipal e agora sob exame é totalmente inoportuno, pois efeito prático nenhum advirá. Ou seja, rejeitado o veto, o autógrafo de lei será sancionado e publicado, ou seja, nada vai acontecer no campo jurídico. Vale dizer, inclusive, que a parte não vetada pelo decurso de prazo já está sancionada, ou seja, já é lei, bastando tão somente sua publicação que se diga que nesta parte os vereadores facilitarão o bom uso do orçamento. Assim, totalmente desnecessário esse veto, por não causar qualquer efeito ao seu julgamento, razão pela qual, prestigiando a doutrina constitucional, a norma legal e os trabalhos dos vereadores desta Câmara, devemos rejeitar o veto apresentado. Então, recomendo sua reprovação como voto. Roseli Codognato, relatora. Conclusão. Os demais membros opinam e votam pela reprovação do veto em plenário, acompanhado do voto da relatora. Pelas conclusões do relator, Adão Cohen Batista e vereador Fabiano Duarte. Está em discussão o veto na emenda suplessiva número 001/2014, que suprimiu os artigos 1º e 2º do projeto de lei número 8, de 6 de maio de 2014, que dispõe sobre as alterações na lei orçamentária anual 10.018/2013, de 30 de dezembro de 2013, para o exercício de 2014 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. O veto. Está em discussão o veto. Depois eu colocarei o parecer junto com o veto. Se vocês quiserem discutir todo junto o parecer com o veto, não tem problema nenhum. Tá? Está em discussão o parecer do veto, parecer das comissões de justiça pela sua rejeição. Favor, vereador Johnny Eric, primeiro secretário, computar os votos. Só um minuto. Vereador Johnny Eric, por gentileza, o senhor poderia votar o seu voto. Sou a favor do parecer. A favor. Vereador Adão Cohen. A favor. Vereador Ângelo. A favor. Vereadora Rose. A favor. Vereador Fabiano Duarte. A favor. Vereador Justino Machado. Contra. Vereadora Célia. Contra. Vereadora Lucineide. A favor. Vereador Joaquim dos Santos. Contra. Vereador Joaquim, está em discussão e votação o parecer. Contra ou a favor? Contra.
Aprovado o parecer pela maioria absoluta. Está em discussão o veto. Vereador Johnny Eric. Eu me manifesto contra o veto. Contra. Vereador Adão. Contra. Vereador Ângelo. Contra. Vereadora Rose. Contra. Vereador Fabiano Duarte. A favor. Vereador Justino Machado. A favor. Vereadora Célia. A favor. Vereadora Lucineide. Contra. Vereador Joaquim dos Santos. A favor. Vereador Cláudio Lins. Encontra-se empatado. Eu voto contra o veto. Reprovado pela maioria absoluta. Ofício número 203. Ao excelentíssimo senhor Adalberto Alexandre Domingues, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor, venho a presente de vossa senhoria, bem assim dos demais nobres pares, que integram essa colenda Casa Legislativa, com fruto no parágrafo único do artigo 51 do inciso 4º, do artigo 69, com combinado com o parágrafo 1º e os seguintes do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, vetar na sua totalidade por julgá-lo inconstitucional o autógrafo de lei nº 06 de 2014, aprovado por esta Câmara, que prevê identificação nos veículos oficiais do serviço público e da outras providências, pelas razões a seguir expostas, acerca da proposição, assim como se pronunciou a Procuradoria do Município. Pelo autógrafo de lei, aprovado por unanimidade, ora submetido à análise dessa Procuradoria, pretende-se identificar todo veículo oficial, de propriedade ou a serviço da administração pública municipal, direta e indireta, dos poderes executivo e legislativo. Assim, resta flagrante que a proposta trata de matéria que é de competência exclusiva do chefe do executivo, a teor do que preceitua o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, aplicável nos municípios em razão do princípio da simetria. São de competência privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração direta, indireta e fundacional do município e ao aumento da remuneração e organização administrativa de serviços públicos. Também a Lei Orgânica do Município estabelece essa disposição administrativa do município. Compete ao prefeito dispor o artigo 109, incisos 7 e 16. Assim, a proposta, ora apreciada através da lei municipal reguladora da matéria, deve partir do Executivo, por se tratar de competência exclusiva e elaboração do projeto, tratando de questão pertinentes à organização administrativa e dos serviços públicos municipais. Embora não discordando da iniciativa em face de seus relevantes propósitos, no sentido de dar transparência e possibilitar uma melhor fiscalização na utilização correta dos veículos oficiais e daqueles particulares a serviço da administração municipal, há que se notar, por óbvio, a sua inviabilidade, seja no sentido de causar uma despesa não prevista na legislação orçamentária em vigor. Dado o número considerável de veículos oficiais, inclusive muitos danificados e aguardando reparos, consertos e manutenção, considerável número de veículos particulares terceirizados, que prestam serviços de transporte escolar, cujos proprietários não podem ser compelidos a suportar nem as despesas nem a obrigatoriedade de eventuais identificações que não foram previstas nos contratos. Diante disso, resulta evidente que o autógrafo de lei impugnado desvirtua o sistema idealizado pelo diploma legal, em apreço, rompendo com o princípio da independência dos poderes, relevando-se, destarte, inconveniente ao interesse público a aceitação de medida dessa natureza e, desse modo, por outro lado, existem as questões de segurança e praticidade, devendo ser excluídas a identificação ou carro do uso do prefeito e de alguns outros setores da administração, por motivo de segurança e necessidade dos serviços executados. Deve-se favorecer a transparência, mas precisamos ser práticos e realistas. Um agente da vigilância sanitária que use um carro adesivado, por exemplo, poderia ser identificado a quilômetros de distância, avisando uma pessoa que comete irregularidades de que a fiscalização estava chegando e assim inviabilizar boa parte de um trabalho essencial para o município. Conclui-se do acima exposto que o Poder Legislativo foi outorgado a função de suma relevância na bipartição do poder, embora neste aspecto atinja o vício de iniciativa, por se tratar de matéria de administração. Sabe-se, por outro lado, que quando há rejeição de veto, o Poder Executivo pode ingressar em juízo com ação direta de inconstitucionalidade, as quais o Poder Judiciário tem julgado procedente o fundamento que,
Embora a matéria até possa não ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, é ele que está melhor aparelhado para disciplinar a questão. A lei que implica em aumento de despesas, notadamente quando o legislador não indica a fonte dos recursos para suportar os novos encargos criados ou aumentados ou a dotação a ser anulada. Dessume-se do exposto que as leis de iniciativa da Câmara Municipal, dada a própria natureza e atribuição do Poder Legislativo, são todas aquelas que a Constituição Federal não reservou expressa e privativamente ao Poder Executivo a sua iniciativa. Isto é, em matéria de administração, compete à Câmara Municipal, na qualidade de representante dos munícipes, legislar sobre normas gerais e abstratas da administração e interesse local, lhe sendo vedado, no entanto, legislar sobre normas concretas de administração ou sobre normas regulamentadoras da administração, às quais a iniciativa pertence pela sua própria natureza ao Poder Executivo. Tal desiderato nos leva a invocar a iniciativa privativa do Poder Executivo, sob a pena de interferência do Poder Legislativo sobre as atribuições específicas do Poder Executivo, ou seja, de quebra dos princípios informadores da República, do federalismo, da democracia, da legalidade, da independência dos poderes e desvirtuamento dos objetivos da República Federativa, democrática e de direito, artigos parágrafo 1º e 3º da Constituição Federal. Ademais, de nossa parte, senhor presidente, concordamos que há necessidade de haver uma padronização na identificação dos veículos oficiais do município, podendo ser baixado decreto, estabelecendo com clareza as formas, dimensões e locais onde deve haver a identificação aos veículos que forem adquiridos, de agora em diante, e daqueles que estão sendo utilizados pela administração nos diversos setores e serviços, relegando para um momento mais oportuno os veículos cujas identificações devam ser substituídas ou veículos que não estão sendo utilizados, e os terceirizados, tendo em vista que esses já são identificados como veículos de transporte escolar. Este, senhor presidente, o motivo que me levou a vetar integralmente o autógrafo de lei em causa, restituindo o assunto ao reexame dessa ilustre casa de leis, reiterando a vossa excelência e aos vossos pares os protestos de minha alta consideração. José Domingos Ramos, prefeito municipal. Parecer número 04/2014. Assunto: veto apresentado pelo chefe do Executivo Municipal ao autógrafo de lei número 06/2014, que prevê a identificação nos veículos oficiais do serviço público e dá outras providências. Relator: vereador Adão Coene. Relatório: recebido por esta comissão permanente o veto sobre o autógrafo de lei número 06, oriundo do projeto de lei de autoria do vereador Johnny Eric, que prevê a identificação nos veículos oficiais do serviço público e dá outras providências. Esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme o regimento interno desta Casa, tem a competência para se manifestar acerca de veto proposto pelo Executivo Municipal, artigo 70. Sob o alicerce da inconstitucionalidade e contrariedade aos interesses públicos, expôs o prefeito seu veto ao projeto de obrigatoriedade da identificação dos veículos da Prefeitura e dos que servem à administração pública municipal. Contudo, o argumento do veto será objeto de análise do mérito, expondo aqui que os vetos serão sempre em decorrência de inconstitucionalidade e de contrariedade ao interesse público, artigo 66 da Constituição Federal, artigo 70 da Constituição Estadual e artigo 54 da Lei Orgânica Municipal. Vigorando, então, o princípio da simetria das normas. É a síntese necessária do relatório, passo a análise do mérito. Inicialmente, faço a análise da Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 54 e 69 autoriza ao prefeito municipal o exercício do veto. O regimento interno desta Casa, em seu artigo 70, diz que a competência para estudo de veto apresentado pelo chefe do Executivo é da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. O lapso temporal para o exercício do veto foi corretamente observado. Pois bem, com a autorização legal para a tramitação do veto nesta Câmara de Vereadores, resta a análise da motivação. O ofício número 203, pedido pelo prefeito, expõe as razões de veto, e de forma que nele se alicerça na existência da inconstitucionalidade e contrariedade do projeto de lei aprovado ao interesse público. Argumenta o senhor prefeito que não pode o Poder Legislativo iniciar projeto de lei que reflita sobre a organização administrativa dos serviços públicos, que aumente as despesas sem previsão orçamentária. Ainda no mérito, argumenta que identificar o carro da prefeitura que o prefeito usa causaria incensura a este, que o carro da vigilância sanitária não pode ser identificado sob pena de comprometer qualquer situação de flagrância, atrapalhando os trabalhos de inspeção repentinas,
mas ao final da sua argumentação concorda com o objeto proposto pelo vereador Johnny Eric. Contudo, entende-se que as ações de identificações de veículos devem ser remetidas para um outro tempo no futuro, sendo, contudo, assinalar um período específico, ou seja, para esta ou para a próxima administração. Ora, não vislumbra a ocorrência de inconstitucionalidade, pois não encontra um visto de iniciativa ao projeto vetado. Eis que entendo perfeitamente a edição da lei. Ou seja, o prefeito entende-se necessário qualquer outro ato administrativo neste caso, em concorrência somente à lei. Agora, analisando a Constituição Estadual e a Lei Orgânica, não vislumbra contrariedade aos artigos 89 e 51 das fontes legais citadas respectivamente. Então pergunto, não é interesse da população saber quais estão para o uso exclusivo em serviço da Prefeitura? Será que a iniciativa do vereador Johnny Eric é contrária aos interesses da população? Ora, identificar os veículos públicos municipais e os que servem ao município é extremamente necessário por várias razões. Dentre elas, o interesse fiscalizatório do povo e da Câmara de Vereadores, que o representa. Assim, entendo que a razão não assiste ao chefe do Executivo para a edição deste veto, devendo ser rejeitado em plenário. Então, recomendo a sua aprovação, como voto. Adão Cohen Batista, relator. Conclusão. Os demais membros opinam e votam pela reprovação do veto em plenário, acompanhado do voto do relator. Sala das Sessões, vereador Sinésio Querubim, 10 de junho de 2014. Pelas conclusões do relator, vereadora Roseli Codognato Corrêa, e pelas conclusões do relator, vereador Fabiano Duarte. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de expor um pouco da ideia desse projeto de lei. Ele visa nada mais que apenas identificarmos quais são os veículos oficiais do nosso município, os veículos que são adquiridos com o dinheiro público e os veículos que são empregados no serviço público. E pude analisar que o veto do prefeito não passa de mérito político e não mérito constitucional, pois eu gostaria de referir ao projeto de lei ao qual foi aprovado por esta Câmara e até hoje não foi vetado, projeto de lei do vereador Justino, ao qual identifica as farmácias do nosso município. Esse projeto não foi efetivado na prática, pois também é um projeto da mesma significância em que causaria custos ao município. Sem dúvida, um projeto excelente, ao qual teve um empresário que pegou a cópia desse projeto de lei, ele, por conta própria, suas próprias custas, identificou à frente de sua farmácia e hoje vocês podem identificar de que ninguém estaciona na frente do estabelecimento comercial, a não ser no que estipula a lei, sendo que para o uso da farmácia em si. Então, é um projeto de lei que deu certo, infelizmente o prefeito não executou, certo? E é da mesma significância, da mesma magnitude. E eu gostaria de dizer que eu fiz uma pesquisa e custa, em média, R$40 para identificar cada veículo. O prefeito alega que não tem como identificar esses veículos devido ao custo que seria aos cofres públicos. Digamos que o nosso município tenha 100 veículos, R$4.000 daria. Será que não tem R$4.000 um município que arrecada quase 6 milhões mensais? É infundada essa argumentação. E gostaria de dizer também que, de maneira alguma, nós estaríamos tentando ou querendo complicar a atuação dos servidores públicos, como o caso do veículo da vigilância sanitária, ao qual é o veículo, um dos poucos veículos que é adesivado. Também infundada a argumentação de que, com a vigilância sanitária, precisaria ter ali um veículo disfarçado, né? Então, eu gostaria de que vocês compreendessem a intenção do projeto de lei. Tenho a certeza que vem para facilitar a vida da população em estar acompanhando aonde cada veículo oficial está e o que está fazendo, em qual horário está fazendo. E gostaria que os demais pares aprovassem o relatório e reprovassem o veto do prefeito. Muito obrigado a todos pela compreensão e eu conto com vocês. Eu gostaria de pedir ao vereador Johnny Eric para fazer a computação dos votos aí do parecer. Eu gostaria de pedir para o vereador Johnny Eric, autor do projeto, que votasse nesse momento. Voto a favor do parecer. Vereador Adão, a favor.
Vereador Ângelo. A favor do parecer. Vereadora Rose. A favor do parecer. Vereador Fabiano. A favor do parecer. Vereador Justino. Contra o parecer. Vereadora Célia. Contra o parecer. Vereadora Lucineide. A favor do parecer. Vereador Joaquim dos Santos. Contra o parecer. Vereador Cláudio Lins. Contra o parecer. Aprovado o parecer pela maioria do voto absoluto. Está em discussão e votação o veto total do autógrafo de lei número 6/2014, prevê a identificação dos veículos oficiais de serviço público e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for o contrário, que se manifeste. Vereador Johnny Eric, por gentileza, computar os votos. Vereador Justino Machado. A favor, vereadora Célia. A favor, vereadora Lucineide. Contra, vereador Joaquim dos Santos. A favor, vereador Fabiano Duarte. Contra, vereadora Rose. Contra, vereador Ângelo. Contra, vereador Adão Coenen. Contra, vereador Cláudio Lins. A favor. Vereador Johnny Eric. Contra o veto. Contra. O veto está reprovado pela maioria absoluta. Requerimento número 78, autor vereador Joaquim dos Santos. Indico a mesa dos termos regimentais, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor Edson Giroto, secretário de Obras Públicas e Transporte de Mato Grosso do Sul, informações sobre a pavimentação da ME 040 no trecho da Barranca do Anhanduí até a Barranca do Rio Pardo, sendo identificação jurídica das empreiteiras, trechos e a respectiva quilometragem e o valor do contrato de cada uma. Informações básicas para que o nosso trabalho parlamentar possa acompanhar e informar nossos munícipes sobre essa importante obra que vai integrar inúmeras propriedades do nosso município, além de reduzir custos para o escoamento da produção e encurtar o percurso, beneficiando os produtores. Autor vereador Joaquim dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, é de conhecimento nosso de que o governo do estado está executando uma obra vultosa, por sinal, beneficiando o estado e nosso município, conhecida por MS 040, que liga o município de Santa Rita do Pardo a Campo Grande. É também de nosso conhecimento que esta obra ultrapassa a 270 milhões aproximadamente, 230, 270 milhões. E a gente gostaria de saber, senhor presidente, já que tem 5 empresas que ganhou a licitação desta obra, precisamos de saber quantos quilômetros está sendo executado dentro do município de Ribas, os seus valores, respectivos valores, e também as respectivas empresas que estão executando esta obra dentro do nosso município, para que nós possamos acompanhar, senhor presidente, senhores vereadores, o que é que o município tem para receber, ou vai receber, do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que nós temos conhecimento que, se não me engano, 5% desse valor. E nós temos que acompanhar isso de perto, cobrar do governo do estado, do AGESUL, os valores que as empresas terão que recolher aos cofres do município, para que a gente possa ficar atento, ficar de olho, porque uma obra que está sendo executada a curto prazo e que pode ter aí empresas beneficiadas com isso. E nosso papel é fiscalizar, então vamos fiscalizar essas empresas que realmente estão recolhendo ou vai recolher o imposto devido ao nosso município. Muito obrigado. Para isso a gente conta com o apoio dos nobres pares. Muito obrigado. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requeiro a mesa, depois de ouvido o colégio plenário, conformidade com o regimento interno da Casa, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, prefeito municipal, com cópia ao senhor Mário Augusto Fissoto, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, solicitando o relatório de 2013 e plano para aplicação para 2014 dos recursos recebidos do ICMS ecológico em nosso município. Autor,
vereador Antonino Ângelo da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, inclusive esse meu requerimento foi tema de um seminário de ICMS ecológico na Câmara Municipal de Campo Grande, semana passada, no dia 3 de junho de 2014, porque nós temos uma unidade de conservação aqui em Ribas, que inclusive foi na gestão passada, quando eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o setor ambiental fica dentro da Secretaria. E aí o meu assessor trouxe para mim umas informações que eu achei muito importante, e por isso gostaria de pedir ao secretário o relatório da aplicação do recurso. Fazendo uma análise aqui, no 2013, esta prefeitura arrecadou 2012, eu tenho os dois relatórios, 2012, R$ 221.739,99. Isto o valor líquido já, descontando as transferências constitucional, que é educação, saúde e assistência social. E 2013, arrecadou aproximadamente R$ 336 mil, através de uma ação que, quando eu fui secretário, estive à frente da secretaria, juntamente com o prefeito, entendeu naquela época que era uma ação importante, e eu tenho em minhas mãos, no estado todo, são 66 municípios, e Ribas estava fora de um programa tão importante na questão da gestão ambiental. E aí foi quando nós criamos a unidade de conservação. Esse recurso é um recurso que mês a mês vem para o cofre da prefeitura. Para vocês terem uma ideia, eu estou com a lista aqui do ranking dos municípios. Tem município, senhor presidente, que arrecada por mês R$ 5.437.485,67. Jataí. Segundo Alcinópolis, 5.384.000, e aí vai. Então, graças primeiramente a Deus, depois a equipe, que a gente conseguiu colocar Ribas dentro desse contexto da questão da distribuição do ICMS ecológico no estado, que 79 municípios, e Ribas estava fora, e nós tivemos essa grata satisfação de fazer essa gestão e colocar. Então, gostaria de pedir ao secretário onde está sendo aplicado, e a minha preocupação é qual é o plano para o ano que vem. Então, esse é o motivo do meu requerimento. Muito obrigado. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requerimento número 80, autor vereador Adão Cohen Batista. Requeiro a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado expediente ao ilustríssimo senhor Mário Augusto Vissoto, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, digníssimo prefeito municipal, de como está a situação do funcionário concursado Luiz Carlos Sodário, técnico em agropecuária, e qual o motivo dele estar afastado do seu setor. Autor, vereador Adão Cohen Batista. Está em discussão o requerimento do vereador Adão Cohen. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Requeiro a mesa, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado expediente à ilustríssima senhora Sueli de Lamoura Neves, secretária municipal de administração, solicitando cópia do estudo realizado pela Prefeitura Municipal, o qual regulamenta a concessão e delimita os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade dos órgãos da administração municipal. Autora, vereadora Rose Codognato. Senhor presidente, nobres pares e a todos aqui presentes, uma boa noite. Bom, semana retrasada eu recebi a visita de alguns servidores da saúde, questionando sobre o percentual da insalubridade que estão recebendo no hospital. E sabemos também que foi feito, eu sei, trabalhava lá, que foi feito um estudo, realizado pela prefeitura, onde ela regulamenta a concessão e delimita os percentuais dos adicionais. E recebi também, eu acredito que até os nobres vereadores, não sei se foram procurados, algumas serviços gerais
que trabalham na cozinha, na educação, que ajudam as cozinheiras, e no quadro da prefeitura não existe o cargo de auxiliar de cozinha. Então, quem está ocupando essa vaga é os auxiliares de serviços gerais, e elas não estavam recebendo insalubridade por não ter a vaga no quadro, né? Mas deveria estar recebendo. Então, foi feito esse estudo, a prefeitura tem, não lembro o ano, não sei se foi no mandato do vereador Joaquim, ou no começo de 2009, mas eu sei que existe esse estudo. Então, eu fiz esse requerimento para que a gente possa, né, responder o questionamento dos nossos servidores, né, com fundamento e embasamento legal. E, com certeza, né, não servirá só para mim, como para todos os novos vereadores, para que possa estar embasado e responder aos servidores quando forem procurados. Obrigada. Continue a discussão, requerimento da vereadora Rose. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Indicação número 132, autora vereadora Célia. Indico a mesa dos termos regimentais, depois de ouvido o colega no plenário, que seja enviado expediente ao ilustríssimo senhor Jorge Artelsberg, ministro secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, com cópia ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, digníssimo prefeito, solicitando a possibilidade de viabilizar a instalação de postes com braços de luminárias na rua Rafael Magalhães, depois da avenida Nelson Lira, em nossa cidade. Indicação número 133, autora vereadora Célia. Indico a mesa nos termos regimentais, depois de ouvir o colega no plenário, que seja enviado expediente ao digníssimo secretário municipal de Educação, Rosimeiro dos Santos, com cópia para o senhor José Domingos Ramos, digníssimo prefeito municipal, solicitando a possibilidade de confecção de carteirinhas para estudantes da rede municipal de ensino, em nosso município. Justificativa. Sabendo a necessidade deste documento para estudantes, tanto em nossa cidade como em outras localidades, este que dá direito aos alunos de pagar meia entrada em eventos culturais, cinemas, eventos esportivos no município, já existe a Lei nº 734 de minha autoria. Senhora Secretária, existe uma Lei Municipal número 6, de 14 de maio de 2007, que dispõe sobre a expedição obrigatória de carteira de identidade escolar municipal. Indico que se faça tal documento para cada aluno da rede. Autora, vereadora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, fui procurado por alguns moradores ali do bairro Jabur, onde reclamam a falta destes postes, e eu pude ir lá constatar, verificar à noite, e vi que mais ou menos, senhores vereadores, 300 metros não conta com iluminação pública. Ali alunos precisam sair e estudar à noite, pessoas que trabalham no período noturno também, vêm sofrendo, estão sujeitos ali, né, a acontecer alguma coisa pela escuridão. Então, peço ao secretário de Obras que faça um pedido junto à Enersul, né, para que se coloque esses postes lá o mais breve possível, o mais rápido possível. Existe também, nessa outra indicação aqui, a 133, onde que peço a confecção de carteirinhas para estudantes da rede municipal de ensino. Já existe uma lei de 2007, onde ela foi promulgada pelo vereador Paulo Césio Machado. É uma obrigatoriedade para os nossos alunos da rede municipal. E agora, nesse último evento, nesse rodeio que teve, eu vi a necessidade dos nossos alunos obterem este benefício, obterem essa carteirinha, porque com isso, muitos pais que vão aos eventos têm 4, 5, 6 pessoas na casa para pagar. E são eventos bons, eventos que gostam de participar. Então, com essa carteirinha, já amenizaria demais a situação dos pais, a situação dos nossos estudantes. Conto com o apoio dos nobres pares para essas indicações. Obrigada. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Indicação número 134, autora vereadora Lucineide Marques Nossa. Requeiro a mesa, depois de ouvir o pleno plenário, em conformidade com o regimento interno da Casa, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, prefeito municipal, com cópia a senhora Rosimeiro dos Santos, secretária municipal de Educação, indicando a inclusão da disciplina Educação para o Trânsito nos currículos da rede municipal de ensino.
Autora, vereadora Lucineide Marques Nossa. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, a questão do trânsito sempre foi uma preocupação dessa casa. Desde o ano passado, este ano foram feitas várias indicações, requerimentos, audiência pública, que o vereador Johnny solicitou e presidiu, com a participação dos vereadores aqui. E pesquisando sobre esse assunto, eu constatei que desde 98, o Código Brasileiro de Trânsito prevê a instituição da educação para o trânsito na grade curricular das escolas públicas de todo o país, e que em muitos municípios do Brasil isso já acontece. Por isso, com essa preocupação, então, eu apresento aqui essa indicação ao prefeito municipal e à secretária de Educação, a inclusão da disciplina de Educação para o Trânsito no currículo das escolas municipais. Os números mostram que mais de 80% dos acidentes de trânsito são causados aí pela falta de atenção dos cidadãos, porque eles não respeitam as leis. E, com certeza, se tiver essa matéria inserida no currículo das escolas, nós teremos mais cidadãos conscientes, uma sociedade melhor e sem acidente. Eu conto, então, com o apoio dos pares dessa casa. Obrigada. Continue a discussão. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Indicação número 135, autor vereador Antonino Ângelo da Silva. Requeiro a mesa, depois de ouvido o colégio plenário, em conformidade com o regimento interno da casa, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor José Domingos Ramos, prefeito municipal, com cópia ao senhor Jorge Hartelsberg, secretário municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, para providências quanto ao serviço de manutenção e conservação da estrada do Linhão, das fazendas Café, Barreirinho e Dois Irmãos, na zona rural do município. Autor, vereador Antonino Ângelo da Silva. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Autor, vereador Fabiano Duarte. Requeiro a mesa, depois de ouvido o colégio plenário, em conformidade com o regimento interno da casa, que seja enviado expediente à ilustríssima senhora Marileide de Oliveira Taveira Brum, secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, para que tome medidas dentro da programação da pasta quanto ao envio de assistência social para o assentamento Avaré, assim atendendo os anseios dos moradores. Justificativa. No misto do agente público fiscalizador e considerando o interesse público acerca dos atos administrativos municipais, procurado por moradores da região que se queixaram de que estão abandonados pelo poder público executivo e órgãos competentes como a referida pasta, visto que, se for realizado o deslocamento das assistências sociais até a região, muitos problemas seriam solucionados, já que qualquer tipo de trabalho social nesta região já é de grande valia. Indicação número 137, autor vereador Fabiano Duarte. Requeiro a mesa, depois de ouvir o colégio plenário, em conformidade com o regimento interno da casa, que seja enviado expediente ao ilustríssimo senhor Mário Augusto Fissoto, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que desloque patrulha mecanizada para o preparo do solo no assentamento Avaré e região. Justificativa. No misto de agente público fiscalizador e considerando o interesse público a ser dos atos administrativos municipais, procurando atender reivindicações de moradores da região que pedem auxílio de patrulha mecanizada para o preparo do solo para plantio, visto que estamos no clima propício à agricultura, fazendo assim um aumento de produção e aumentando a renda dos pequenos produtores rurais da região, que é um dos pontos que devem ser alcançados pela referida pasta. Gabinete Vereador Fabiano Duarte, 10 de junho de 2014. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Indicação número 138, autor vereador Johnny Eric. Solicita a mesa, depois de ouvido o colégio plenário, em conformidade com o regimento interno da casa, que seja enviado expediente à ilustríssima senhora secretária de Saúde, secretária de Educação, senhora Rosimeire dos Santos, com cópia ao ilustríssimo diretor de transporte, senhor Divaldo José dos Santos, e ao digníssimo prefeito municipal, José Domingos Ramos, para que seja tomada providências urgentes quanto ao transporte escolar que faz a linha da Fazenda Brasil Wood, pois há denúncias que estão sendo transportados cerca de 20 alunos em um veículo, com capacidade para transportar 12 alunos. Autor, vereador Johnny Eric. Senhor presidente, nobres pares, é lamentável ter que fazer uma indicação dessa aqui, né, pois, além de ser uma irresponsabilidade colocar em risco a vida de crianças, muitas vezes colocar numa situação constrangedora crianças já pré-adolescentes,
ter que estar sentando no colo de outras crianças dentro de uma Kombi. E, além do que, essa indicação já passou aqui dentro dessa Câmara Municipal. Eu me lembro perfeitamente que no início do ano passado, usando do bom senso, assim como usei em toda a minha vida, recebi uma reclamação dos moradores da região e fui então conversar com o prefeito e com a secretária de Educação. E falei da situação que se estava, desse mesmo problema acontecendo. Passou-se uma semana, nada foi resolvido. Tornei a conversar novamente, solicitando a solução do problema. Também não foi resolvido, até que então o vereador Fabiano Duarte foi lá, filmou a barbaridade que estava acontecendo, postou numa rede social e no dia seguinte, né, vereador, teve a solução. Então é lamentável a gente não ser ouvido, não ser entendido como um parceiro da administração. Ter que expor a toda a população a realidade que a população vem sofrendo. Então eu estou aqui, mais uma vez, dando uma chance para que funcione por meios normais. Para que eu não tenha que fazer, como o vereador Fabiano fez, e está de parabéns, vereador, porque assim alcançamos o resultado, e é isso que nos importa. Estamos aqui para servir a população. Não importa como temos que fazer isso. O resultado tem que sair. Estou enviando essa indicação pelos meios normais, mas eu tenho certeza que o senhor prefeito Zé Cabelo está me escutando, que a senhora secretária de Educação Rosimeire dos Santos está me escutando e que o senhor diretor de Transportes, o senhor Edivaldo José dos Santos está me escutando. Amanhã à tarde, porque a sessão é transmitida depois do almoço. Eles já vão estar cientes disso. E eu quero que a população, que os moradores da Fazenda Brasilwood, me ligue no máximo até quinta-feira, para me dizer se foi solucionado ou não esse problema. E a partir daí, eu tomarei outras atitudes. Porque é inconcebível, todo ano nós temos que estar solicitando melhorias na mesma situação. Até quando vai ficar nisso? É uma falta de respeito com os moradores daquela região, é uma falta de respeito com aquelas crianças. E eu espero e tomara ao senhor prefeito que isso aqui seja atendido o mais rápido possível. E eu conto com o apoio de todos os vereadores. Continua em discussão a indicação do vereador Johnny Eric. Está em votação. Aprovado pela totalidade de votos. Deixo a palavra livre no grande expediente. Com a palavra o vereador Fabiano Duarte. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores que estão presentes nessa casa, boa noite a todos vocês e também aí uma boa tarde aos ouvintes do rádio. Bem lembrado aqui a indicação do vereador Johnny Eric, vejo o seu desempenho, seu traquejo, e as coisas, vereador, só funcionam, maioria das coisas, vamos dar mérito a algumas coisas também que funcionam lento, de passo lento, mas a maioria das coisas nessa gestão só estão funcionando no batido do badalo. Tem que chegar ao couro para ver se acontece alguma coisa. Pegando um gancho na sua indicação que falou sobre as Kombis, eu não queria acreditar que estava acontecendo de novo essas superlotações. A gente tinha que sim investigar de quem que são os proprietários aí dessas Kombis, e para que tomar aí atitudes cabíveis, e Vossa Excelência pode contar com o meu apoio, acho que de todos os vereadores dessa casa, e quero só fazer mais uma colocação. Cabe a nós também, vereadores e ouvintes do rádio, pai, mãe que está nos ouvindo agora, se nós deixamos um filho nosso sem ir à escola uma semana ou mais, somos notificados, temos o conselho tutelar em nossas colas, né, atrás de nós, e nenhum pai, nenhuma mãe quer isso para o filho, né, deixar um filho longe de mim, deixar um filho aí uma semana ou duas sem ir à escola. Então, o ano passado, nobres colegas, aconteceu isso. Teve vários alunos, vereador Tino, que reprovaram
de ano, principalmente da zona rural, vereadora Rose, por faltas. Aí, que constava lá, conselho, hoje eu tenho uma irmã que é do conselho, só que se tiver de bater, eu vou bater, se tiver de chamar a atenção dela, eu vou chamar também, é lógico. E o conselho, em hora nenhuma, foi atrás disso aí. Foi saber por que essas crianças não estão aí na escola. E eu levantei e me informei, nobres pares, que esses alunos não estavam indo para as escolas porque as estradas, as combis, não aguentam trafegar nas estradas. Isso foi o ano passado. Então, muitas crianças, muitos alunos reprovaram por falta aí de vir à escola. A coisa muito feia. Hoje o alcance, o avanço que a nossa educação do nosso país está dando, e logo a nossa cidade, Ribas do Rio Pardo, dando um passo atrás na educação. Alunos sendo reprovados da zona rural por falta aí de transporte, vereador, por falta de estrada, porque o transporte tem. Aí esse ano, vou chegar lá onde vocês querem. Aí esse ano, eu fui procurado por um amigo meu, vou até falar o nome dele, e calculo eu que não vai ser penalizado, se for vou entrar na briga junto com ele, de ombro a ombro, que tinha 2 combis, em uma linha e na outra linha. Esse é meu amigo Adriano, pessoal do seu Zé de Aquino, e foram lá, nobres pares, e arrancaram uma Kombi dele, e alegaram que ele não tinha condição de fazer aquela Kombi trafegar, transportar os alunos. E a Kombi deles são todas novas, como pede o requisito. Aí, não sei se foi felicidade do Adriano, infelicidade do senhor prefeito e da senhora secretária, deu problema na Kombi do Adriano agora nesse final de semana. E até deixamos, no outro final de semana, e até deixamos de ir para Coxim, e eu fui lá socorrer o Adriano. Eu tenho uma caminhonete, não é muito da boa, mas é um F1000 93, e eu fiquei atolado, vereador Ângelo, vereador Johnny, e todos os vereadores dessa casa, com a minha caminhonete velha, aonde ele passava com 14 a 15 alunos de Kombi. E ele estava sendo penalizado e cobrado pela senhora secretária, que se ele não desse jeito no carro dele, ele poderia perder aquela linha. Então eu acho injusto, e até fui conversar com o prefeito, com a senhora secretária, não encontro o Cirso mais lá, não sei por que saiu, alguém aqui pode me explicar porque foi mandado embora, e eu não acho justo ele perder aquele serviço, porque a Secretaria de Obras, junto com o prefeito, não dá condição de trafegar naquelas estradas. Aí vai prejudicar logo o Adriano, que está com a Kombi lá. Será porque ele apoiou na eleição passada a sigla partidária contra a do prefeito? E hoje, dentro do transporte, nobres pares, senhor presidente, está acontecendo que muitas linhas estão sendo favoráveis à troca de favores politiqueiros. Tem gente aí assim, quando o prefeito veio aqui nessa casa e pediu a nós, vereadores, para liberar lá aquele valor que era para comprar as compras, e prometeu a nós que quem tinha uma ou duas ele não ia mexer, e se tivesse de cortar, claro, sim, concordo com o prefeito de cortar gasto, e ele ia cortar de quem tinha bastante. E as combis novas estão aí. E hoje quem está sendo penalizado é quem tinha uma ou tinha duas. Aquele proprietário que continuou tendo aí 6 ou mais Kombi, hoje estão nas melhores linhas e com a maior vantagem de veículos puxando aluno. Isso aí vamos investigar, porque não é justo, porque eu ganhei uma licitação e eu sou contra o prefeito, aí ele vai jogar eu lá no fim, não vai me dar manutenção, não vai dar situação de trafegar e de andar. Então, vamos ficar atento com isso também, vereador Johnny. Meus parabéns para você. Eu estou aqui para falar da indicação que eu solicitei à senhora Marileide de Oliveira. Essa aqui é uma área que o nobre vereador Ângelo atua demais, não querendo roubar a cena, vereador, mas também tem um amigo lá no assentamento Avaré. E lá hoje, como Vossa Excelência, mais do que ninguém sabe, as necessidades dos moradores daquela região.
Então, queria pedir aí a senhora secretária, né, a dona Marineide, que mandasse lá pessoas profissionais do ramo da assistência social para que fosse lá, fizesse um levantamento, aquelas pessoas de lá. Porque hoje a situação lá, senhora secretária, é crítica. É crítica. Então, o pessoal com muitos problemas de saúde não pode vir à cidade para requerer um acesso, o que é direito dessas pessoas, porque lá já tem uma vida precária. Então, que mandasse profissionais para lá, para que fazesse aí um levantamento, um atendimento na região, um cadastramento sério, adequado àquelas pessoas. Essa aí é a minha indicação, que eu fiz a 136, e também quero falar aqui sobre a indicação 137, de novo, vou ser mais ponderoso nessa, o senhor secretário Mário Augusto, que manda também para aquele assentamento, vereador Ângelo, assentamento Avaré, que está perdendo o investimento que for investido do bolso deles em sementes e mudas para a lavoura. Lavoura agora que é o período de estiagem, que são as folhagens, para que pudesse mandar para lá as patrulhas, a tão faladas patrulhas mecanizadas, para que fossem feito o preparamento e o cultivamento daquele solo. Eu queria pedir essa indicação ao senhor secretário e dizer que é fácil, senhor secretário, o senhor fazer um cronograma, não que eu quero ensinar o senhor a trabalhar, mas é muito fácil. Hoje, Ribas do Rio Pardo tem o assentamento Montum, Avaré, Melodia, Nossa Senhora das Graças, assentamento Pedreiro e alguns chacreiros da região. Temos hoje 3 patrulhas mecanizadas e está mais 2 para vir, se não me falha a memória, né, vereador Joaquim? Então, pega essas 3 patrulhas e vamos estar dando a sustentabilidade e dando assistência que é necessária aqui a esses moradores. E queria também pedir ao senhor secretário Mário Augusto que não fosse lá, assim como Vossa Excelência foi lá no assentamento Melodia, e dizer que a patrulha está lá, não é porque o vereador pediu, é porque o senhor que manda. Isso não existe, senhor secretário. Tá? Vamos ter uma harmonia, vamos ter um diálogo, e essas pessoas estão precisando lá, e vou ficar de observação e de olho para saber se essa patrulha vai lá mesmo ou não. Aí, se não for, vamos tomar aí atitudes e decisões cabíveis. O meu boa noite a todos vocês e muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras e senhores, venho aqui a título de informação, senhor presidente. No dia 8 de abril, mais de 2 meses, de 2014, eu fiz uma indicação por número 64, onde eu tive o prazer de estar na região e ver. Eu indiquei ao senhor Orange de Almeida, diretor-geral da empresa energética de Mato Grosso do Sul, Enersul, para consertar os postes lá da escola Potreirinho. São 12 postes, todos inclinados e muito inclinados. E até a semana passada, senhores vereadores, não foi lá ainda arrumar, correndo risco as pessoas que por lá passam, correndo risco dos alunos que estudam naquela escola, e sem contar o prejuízo que pode causar se 12 postes de uma zona rural forem totalmente caídos. Então, amanhã de manhã, estarei lá na empresa, estarei lá na Enersul, vendo por quê. Porque não obtivemos resposta dessa indicação, e até agora, e até a semana passada, esse serviço, esse trabalho não foi solucionado, não foi feito. Também venho a essa tribuna e quero, neste momento, deixar a público o meu reconhecimento pelo grandioso evento realizado pela Companhia de Rodeio Ventania, no maravilhoso recinto escolhido, que foi o Campo da Liga. Ao senhor Antônio Sérgio Cassinho Ventania, juntamente com a sua esposa Joelisa, seus filhos Danilo, Felipe e Ana Paula, parabenizo pelo sucesso do rodeio feito para todos nós. Parabenizo também pela organização, pela contribuição que deu ao comércio e para a cidade. Quero dizer ainda que a cada ano vocês se superam pelo brilhantismo e empenho para fazer uma festa daquele tamanho.
a festa para os riopardenses e visitantes. Tenho certeza, Ventania, que o próximo rodeio será sempre o melhor. Era o que eu tinha para o momento. Um bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes. Também pude observar, senhor presidente, a cópia desse ofício do promotor de justiça a esta casa, assunto inquérito civil número 6/2014, que já foi lida aqui pelo nosso primeiro secretário, onde ele pede investigação em 3 empresas que forneceu bens para a prefeitura. De acordo com o nosso corregedor do Ministério Público, que esteve aqui, presente nesta casa, que é o corregedor-geral do Ministério Público, doutor Mauri Ricciotti, a Câmara, como sempre, tem colaborado com o Ministério Público, pode, nesse caso, colaborar com o promotor nesta investigação. Senhor presidente, vamos analisar a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno para vermos que possamos ajudar o promotor nessa investigação, ajudando também a administração municipal para que seja esclarecido a realidade dos fatos que embasa este ofício. A investigação do promotor começou, ele abriu um inquérito, e o que me estranha é que o site do Cará e o Facebook do João Alfredo fica quieto neste momento. Por que será que não noticiou essa ação do promotor contra a prefeitura? Inclusive, este advogado deve ter procuração do prefeito para ficar defendendo ele e me atacando no seu Facebook. Estou com a matéria que eu imprimi do Cará e gostaria de comentar alguns trechos. O site esse que todos nós sabemos que é um site chapa branca da prefeitura, que foi criada para essa finalidade, para defender a administração do prefeito e atacar, como tem atacado muitas vezes esta casa, chamando-se esta casa de Casa das Trevas. Isso, nobres vereadores, nós não podemos aceitar, desrespeitando um direito que a nossa população nos credenciou para nos representar. Nós não podemos se calar. Quando no seu Facebook esse advogado chama esta casa de Casa das Trevas, e esse site também, faltando respeito não só comigo, mas com essa instituição, que é uma instituição que representa 100% da vontade popular da população. Será que os dois intitula acima do bem e do mal? Se candidata para ver seu prestígio perante a população nas próximas eleições. E o advogado, na última eleição, eu me lembro muito bem, tem boa memória, ele teve apenas 123 votos sob júdice. Os votos não foi contabilizado. Será por quê? Sabe por que ele chama esta casa legislativa de Casa das Trevas? Aquele que não se lembra, em 19/3/2007, aconteceu um fato inusitado, levando um murro no olho. Será que ele ficou com alguma sequela? Talvez seja por isso que ele não respeita esta casa, não respeita a população que nos elegeram para representar. Eu quero falar sobre algumas ações e quero provar também, inclusive esse relatório que eu tenho da questão do ICMS ecológico, por que ele não divulga? Foi criado na administração passada, onde eu fui secretário com muito orgulho de desenvolvimento econômico, e hoje engorda os cofres da prefeitura mais de 300 mil reais por mês, sem contar no fundo municipal, falando que eu usei o cargo para fazer politicagem,
Politicagem é ele que não dá aula e fica na prefeitura trabalhando na hora do expediente. Na próxima sessão, com certeza, algumas medidas irei tomar contra esse cidadão. Eu desenvolvi o meu cargo com muito orgulho e dei resultado. Hoje a prefeitura, só nessa ação da questão ambiental, deve arrecadar mais de 350 mil reais por mês, mais o fundo, só do ICMS ecológico. O ano passado arrecadou 336 mil, em 2013. Cada ano o ICMS aumenta a arrecadação do município. Eu gostaria de saber do prefeito das obras paradas, a obra do CRAS, que há um ano essa obra foi começada, há um ano. E talvez os vereadores, talvez mais próximo do prefeito, a vereadora Célia, que é do mesmo partido, possa me responder. Será que é por falta de pagamento? Ou será que é falta de gestão? Tem um ano que essa obra começou do CRAS, 200 mil reais, eu estou aqui com o extrato, e ela até agora está parada. Sabe por que ela está parada? Por falta de pagamento. É uma vergonha, a prefeitura com aproximadamente 10 milhões em caixa, e não pagar uma obra que começou há mais de um ano. O valor da obra, 200 mil reais, o número do convênio, 762755, um recurso foi garantido em 2011 do Fundo Nacional da Assistência Social. Até agora, eu fico preocupado porque foram listadas mais 4 obras, e eu tenho falado aqui, e eu quero tornar público, porque depois vai falar que eu não avisei, assim como perdeu a emenda do Mantena e do Ouro Verde, e o prefeito insiste em dizer que não perdeu nenhuma emenda. Perdeu 2. Eu não sou da política quanto pior, melhor, não. Sou da política quanto melhor, melhor. E que depender desta casa, esta casa tem dado demonstração que nós somos parceiros da administração. A partir do momento que tenha diálogo. A partir do momento, o diálogo ele constrói. Os poderes são independentes. Então o prefeito, o CRAS está parado, mais de ano que começou essa obra, o recurso é do governo federal e tem a contrapartida da prefeitura. Por que será? Será que não conseguiram fazer a prestação de conta? E eu fico preocupado. Fico preocupado da rodoviária, uma emenda de 1.300.000, da Avenida Aureliano Moura Brandão, fico preocupado do centro de comercialização, fico preocupado do CREAS também, dessas obras que foram licitadas, porque tem até o dia 5 agora de julho para fazer a primeira medição, e o prefeito, o secretário, tem que tirar o pé do chão. Hoje a administração pública, ela rege em alguns elementos, uma delas é a eficiência. O prefeito, com a sua equipe, tem que ser eficiente. É lógico que se ele tem secretário, ele tem que ser eficiente, porque senão tem que trocar e recai sobre o prefeito. Então fica aqui o meu alerta em relação a essas obras que foram licitadas, depende da ordem de serviço, da Caixa Econômica Federal autorizar para que o prefeito possa começar essas obras. Mas antes disso, ele tem que fazer gestão junto aos ministérios, junto aos deputados que é responsável pela obra. Então, gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade e desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Gostaria de ler uma resposta que eu tive da Secretaria do Prefeito Municipal, e essa vai especialmente para os pequenos e microempresários que estão na espera aí do terreno do Parque Industrial, para que possa concluir seus projetos e assim estar fincando melhor as suas raízes no nosso município, né, e está aprimorando seus setores empresariais. Eu fiz esse requerimento solicitando informação de quando que iria ser feita essa contemplação desses lotes. Já estamos aí há quase 2 anos, desde a gestão passada, que está para acontecer essa entrega. O Parque Industrial está lá abandonado, vários pequenos empresários necessitando de ampliação dos seus estabelecimentos, e nada disso vem acontecendo. Então o prefeito respondeu em atenção ao ofício número 89 de 2014 e o requerimento número 060, de autoria do vereador Johnny Eric, informamos que a equipe responsável pelo processo de seleção e contemplação dos lotes do polo industrial deste município
e está tomando as providências cabíveis para viabilizar a documentação. Então, infelizmente, não tem uma data prevista para que isso aconteça. É uma resposta genérica, mas aos empresários que me procuraram aí, que têm interesse em saber, está aí a resposta, senhor prefeito municipal. Gostaria de fazer um requerimento também ao senhor presidente da Câmara, para que solicite ao jurídico desta casa, para que obtenhamos cópia, né, deste inquérito civil número 06 de 2014, sobre eventual irregularidade na contratação, empenho e pagamento efetuado pelo município de Ribas do Rio Pardo, em favor das empresas Souza e Tavares, Arnaldo Ferreira Leite, Aires Bernardino da Silva, bem como eventual ato de improbidade administrativa em tese praticado pela servidora Ivana Souza de Oliveira Tavares. É interessante nós nos inteirarmos do que se trata isso aí, e até para ter certeza se em algum momento estamos sendo omissos ou não nas nossas atividades. Gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira inicia-se a abertura da Copa com o jogo Brasil e Croácia. E eu não posso aqui deixar de dizer que eu, particularmente, como cidadão, como jovem, eu sou muitíssimo a favor do esporte, a favor do futebol, a favor da seleção brasileira, a favor da Copa do Mundo, em ela acontecer aqui no nosso país, mas não posso deixar de dizer que fui contra e sou contra a maneira errônea que foi empregado o dinheiro público em obras superfaturadas. Tiveram um prazo de 8 anos para que se preparasse para recepcionar o mundo inteiro. Infelizmente isso não aconteceu, o Brasil não se preparou. Vimos recentemente o aeroporto sendo inundado. Então, o Imagina na Copa do Fernando Sorocaba, né, com certeza será uma vergonha aos olhos do mundo. Isso é culpa da irresponsabilidade da administração. O povo brasileiro merecia muito mais do que isso. O povo brasileiro, que é o país do futebol, merecia ser exemplo. Um exemplo de Copa do Mundo. E infelizmente será uma das Copas do Mundo mais caras que já existiu na atualidade. E não será uma das melhores Copas do Mundo. É tão lamentável que nem sequer a música da Copa do Mundo faz referência ao nosso país. Nós temos um trecho de nada mais, nada menos que 15 segundos de uma cantora brasileira. Parece que somos um país de alienados, um país de pessoas americanizadas. Parece que não temos cultura. Tiro, por exemplo, a música da Copa da África, foi o Waka Waka. Então, é lamentável ver isso acontecer. Mas, infelizmente, e eu digo infelizmente, nós não somos a solução disso agora. Podemos ser a solução disso no futuro. Na hora de votar, os eleitores principalmente, a população principalmente. E temos que nos deparar com a realidade e dizer que é inevitável a forma em que vai acontecer no nosso país. Mas nada nos impede de sermos um bom brasileiro, de fazermos a nossa parte, de torcermos pelo Brasil. E foi pensando nisso, que já que até nisso nosso Mato Grosso do Sul foi prejudicado, né, já que era para ter a Copa no Brasil, que tivesse então uma etapa aqui no Mato Grosso do Sul, para que os turistas viessem conhecer os pontos turísticos do nosso estado. Mas isso também não aconteceu. E um grande detalhe é que, infelizmente, novamente, o ingresso custa um absurdo. Quero saber qual pobre brasileiro que vai ter condições de assistir o jogo da Copa, né? Então nos resta assistir pela televisão. Foi pensando nisso que eu fiz a indicação ao prefeito para que fizesse a transmissão dos jogos em praça pública. Ano passado eu fiz a transmissão da final da Copa das Confederações. O horário me permitiu que se fizesse no ginásio de esportes e pela transmissão de um projetor, pois era de tardezinha, já quase para de noite. E hoje os jogos da seleção brasileira serão durante o dia. Então um projetor não teria como ser colocado, né, a céu aberto, pois ninguém iria enxergar nada. Eu vendo que a minha indicação não foi atendida, então fui tentar proporcionar aí uma alternativa aos torcedores de Ribas do Rio Pardo. Nós vamos tentar fechar um pouco da claridade do ginásio de esportes e colocar um projetor
também que não seria o instrumento ideal para transmitir os jogos. O correto seria um painel de LED, mas o valor é fora do meu alcance. Mas vou estar ali colocando um projetor com algumas caixas de som e quero convidar a toda a população para, junto com a sua família, que traga sua bandeira, possa estar indo assistir os jogos da Copa lá no ginásio municipal, até porque é um entretenimento também para a gente. Nós, como todos como bom brasileiro, aquele que não quiser ficar no conforto do seu lar, pode ir estar somando com a gente lá no ginásio municipal de esportes, a partir das 14 horas. O jogo será às 16, então a partir das 14 horas já estaremos por lá. E eu faço aqui o convite a todos os vereadores também que puderem, quiserem prestigiar a transmissão. Deixará a desejar um pouco em termos de resolução de qualidade, pois, como eu já bem disse, será durante o dia, né? Mas eu acho que o que vale é a intenção e honrar aqui o meu compromisso com os jovens, com os amantes do esporte, com toda a população riopardense. Quero desejar aqui, encerrar dizendo uma boa noite a todos vocês e externar mais uma vez o convite para que compareçam na quinta-feira, a partir das 14 horas, no Ginásio Municipal de Esportes, para a transmissão do jogo da seleção. Meu muito obrigado a todos. Gostaria de registrar também a nossa gratidão ao senhor cidadão conhecido por Ventania, a família inteira que colaborou com o seu evento, a nossa população de Ribas. Ele e a família está de parabéns, porque as pessoas, os dias que a gente pôde colher informação, de fato, o recinto onde foi feita a festa do rodeio esteve praticamente lotado todos os dias. O nosso respeito e a nossa admiração pelo evento. Colegas vereadores realmente têm suas razões de cobrar alguma coisa, de que realmente a gente percebe que a coisa ainda está a passos de tartaruga. A gente não quer aqui criticar quem quer que seja, mas é de iniciativa exclusiva do prefeito ter uma postura mais dura, mais correta, mais firme, com os seus secretariados, com o segundo escalão, e assim vai. Nós, ouvindo o pronunciamento dos colegas vereadores, podemos fazer uma análise de que algumas coisas, aliás, muitas coisas ainda não foi feito, mas que com orientação, com a indicação, com o requerimento feito por esta casa, quem sabe auxilia aí o seu secretariado, o prefeito a tomar iniciativa, que muitas vezes deixam a desejar, e que ninguém por lado de lá pode reclamar que nós, vereadores, estamos aqui para simplesmente criticar. Não é bem isso. Nós estamos alertando aquilo que está errado, porque nós, na verdade, recebemos diversas ligações, recebemos reclamação da população quando nós estamos na rua, quando nós estamos visitando o bairro, e assim sucessivamente. Eu quero aqui, mais uma vez, deixar sempre a nossa casa à disposição da população, porque aqui é que nós cobramos, aqui é que nós cobramos o executivo, aqui é que nós cobramos o secretariado, e só assim a prefeitura, o prefeito, quem sabe tomará a decisão mais dura e que cumpra-se com aquilo que prometeu durante o período eleitoral. Lamentável também aquilo que o vereador Johnny disse com referência à nossa Copa. E pior ainda, senhor presidente, está acontecendo que a nossa presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, segundo consta que candidata à reeleição, veio aí anistiar, senhor presidente, a FIFA do imposto terrível de alto, porque a realização está feita no Brasil. Ora, por que não anistia o trabalhador que planta, o trabalhador que produz aqui no nosso país,
esse poderia ter algum tipo de isenção de ajudar, e muitas vezes nós não conseguimos entender porque é que a presidência da República vem iniciar uma federação internacional de futebol de graça. Milhões de reais está sendo perdoado à FIFA, isso é lamentável, mas quem somos nós para chegar e cobrar da presidente? Fica aí o povo brasileiro em alerta, o povo que tem eleição, que sabe escolher aí seus candidatos e que tenha um futuro melhor para todos nós. Eu gostaria de agradecer a presença das pessoas no plenário que vem prestigiar este evento e com certeza vem fortalecer muito mais esse legislativo. Muito obrigado. Eu pude fazer algumas anotações aqui hoje no nosso trabalho e gostaria de parabenizar ao vereador Joaquim dos Santos pelo requerimento da MS 040. A semana passada eu fiz um requerimento do ISQN da BR 262 e Vossa Excelência foi muito feliz no requerimento que fez na MS 040. Parabéns, vereador Joaquim. Também pude anotar aqui a indicação da vereadora Célia sobre a iluminação pública na rua Rafael Magalhães, que há muitos anos está naquela situação. Gostaria de dizer, vereadora Célia, que também alguns pontos da nossa cidade ainda se encontram do mesmo jeito desde que a administração atual assumiu a Prefeitura Municipal. Inclusive, um ponto bastante falho é lá naquela avenida onde liga ao São Joaquim, que no começo da gestão nossa no ano passado, eu pedi, e o vereador Fabiano também pediu, essa iluminação lá, vereadora Célia também, e vários outros pontos, e se pode notar que nada foi feito. A avenida que o ex-prefeito Robertson deixou pronta para fazer a iluminação também está do mesmo jeito. Senador Filinto Miller, Avenida das Bandeiras, o vereador Joaquim até fez um projeto de lei, se encontra do mesmo jeito. Ora, se for para mim ser prefeito um dia e for para ser igual, eu não vou ser. Eu tenho que ser melhor. Se não, é melhor nem se candidatar. Porque, na verdade, está sendo pior do que o passado. Porque o passado ainda fez. Agora não dá conta de pôr luz. É inaceitável a população nos cobrar todos os dias isso aí. Porque o vereador Joaquim, quando vem lá da sua propriedade e desce ali, com certeza alguém está vendo o senhor descer ali. O vereador desce todo dia na Rua das Bandeiras e não tem iluminação. A iluminação da nossa avenida principal, a Avenida Aureliano Moura Brandão, se vocês descerem ela e olharem em direção reto, um poste é assim, o outro é assim, e a terraplanagem dos canteiros é assim, parece um camaleão, é feio demais nossa cidade. E não tem ninguém que entrou, que se preocupou com a nossa Avenida Aureliano Moura Brandão. Está com 60 dias mais ou menos que eu fiz a indicação para botar uma iluminação pública na rotatória da Avenida Jesuí Alves de Barros com a Avenida Aureliano Brandão, está do mesmo jeito. Vereador Fabiano, vereador Johnny Eric, fizeram aqui alguns questionamentos em relação que tem que ser na base do cutucão, na base do ferrão, é filmando, é botando nas redes sociais, que aí eles ficam bravos, aí eles fazem. Aí eles vão lá, correm lá e resolve o problema. Se não for assim, não faz nada. Fica lá, do jeito que está. Pode pedir, vereador pode morrer pedindo aqui dentro. Vai morrer pedindo, entra ano e sai ano, e as coisas não acontecem. Eu até, o vereador Joaquim, eu vou contrariar a sua fala sobre as críticas. As críticas têm que existir, mas críticas construtivas. Agressiva não, construtiva. E todas as críticas que são feitas dentro da casa são construtivas. Temos que criticar. Se a administração não está funcionando, nós temos que cobrar. Nós não podemos ser omissos ao nosso cargo. Isso nós vem fazendo. Nós somos parceiros, mostramos as falhas, os erros e apontamos e nada acontece. Aí depois de amanhã, a gente vai achar funcionário público bravo porque nós estamos cobrando. Nós vamos achar bem pouco, hein? Porque a maioria está gostando. Quem não está gostando é os caciques, que os índios estão gostando tudo. Então, é inaceitável. As críticas vão existir e vão persistir e vão continuar dentro dessa casa. Eu já disse que eu não sou vereador de secretário nenhum e nem de prefeito. Eu sou vereador do povo.
Eu sou vereador daqueles que votaram em mim, 445 votos, e me elegeram para representar eles aqui. Eu sou vereador deles. E daqueles que não votaram, mas votaram em vocês, vereadores eleitos aqui dentro. Com certeza. Os 11 aqui têm o seu papel fundamental de representar os seus eleitores que os elegeu e colocaram aqui dentro. E é isso que nós vamos fazer. Eu gostaria de contar, tem um caso que também, ontem eu estava viajando, e essa pessoa me ligou. Quando ela me procurou semana passada, que ela ia requerer uma área para montar uma indústria de concreto em Ribas do Rio Pardo, com 2 caminhões, daqueles de tambor que gira, e que Ribas vive um momento espetacular na construção civil. E esse cidadão é de Ribas do Rio Pardo, mora aqui, se não vai fazer 50 anos, está quase perto. Ele me procurou, eu disse, me mostrou o projeto, eu faço parte, como o vereador Ângelo também faz parte do conselho lá, né, vereador? Na Secretaria de Turismo. E eu disse para ele, o senhor procura o prefeito municipal, que eu vou ligar para ele, que o senhor vai procurar ele, e o senhor apresenta esse projeto que o senhor está me apresentando aqui, que com certeza nós do conselho temos o maior apoio em fazer isso acontecer. Sempre disse isso dentro do conselho, vereador Ângelo. Temos que dar prioridade às pessoas que vivem e moram em Ribas do Rio Pardo e dar condições para que essas pessoas explorem dessas áreas do município. Por que não acreditar e apostar na nossa gente, na nossa capacidade do nosso povo? Por que que tem que vir de fora? Eu sou contra. Temos que dar prioridade para o nosso povo de Ribas do Rio Pardo. Não sou contra quem vem de fora. Não sou contra. Eu sou a favor daqueles que residem em Ribas do Rio Pardo e querem trabalhar em Ribas do Rio Pardo. E o prefeito disse para ele, você vai lá na Secretaria de Turismo, você vai procurar o fulano lá, e ele vai resolver para você, faça o projeto lá, encaminhe para lá, para que o conselho se reúna e se decida. Foi isso que ele fez. Ontem eu estava viajando, estava em Potaporã, e ele me ligou, dizendo dessa insatisfação. Nunca mais o e-mail dele foi respondido, e muito menos o telefone celular dele. Essa pessoa atendeu. Eu disse para ele, amanhã eu estou aí, e nós vamos se falar. Mas liguei a uma pessoa aqui em Ribas, que também faz parte do conselho, prefiro não mencionar o nome dele, agora, para que ele olhasse essa situação, porque eu achava estranho. Como? Se vocês estão me requerendo uma área, e essa é a minha função de trabalhar dentro da secretaria, e por 10 dias eu sumo de você, alguma coisa está errado, alguma coisa não está certo. Cheguei hoje e liguei para ele, para saber como é que estava a situação. Ele disse para mim, vereador, eu consegui falar com o Mário, o secretário Mário Augusto, que está representando a Secretaria de Turismo. Ele disse para mim, Osmar, eu vou te dar todo o apoio que for necessário dentro da secretaria, mas vai ter 2 empresas nesse segmento em Ribas do Rio Pardo. Aí ele se assustou, como eu também me assustei. Como se vai ter 2, vereador Ângelo, se não passou nenhuma dentro do conselho por nós? Aonde que estava essa empresa? E me disse mais, que esse cidadão já requereu até a certidão provisória dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A licença ambiental. É um absurdo. Como? Como? Se nós dentro do conselho não estamos sabendo disso. Será que os 10 dias de prazo que ele não atendeu, esse empresário, foi justamente para dar tempo para que essa empresa de fora visse tirar a licença dentro da secretaria? Eu disse para ele requerer todos os documentos e ter em mãos que eu quero ter acesso a esses documentos. Eu quero ver a data, a hora da expedição dessa certidão, dessa licença ambiental. Por que, vereador Joaquim? Se tiver uma coisa errada aí, nós vamos resolver. Nós vamos desvendar esse mistério. Porque isso é inaceitável, a maneira que a administração pública vem tratando o nosso povo de Ribas do Rio Pardo. É inaceitável. Eu sou contra e sou contra isso. Isso eu não aceito. Jamais poderemos fazer isso com o povo que reside em Ribas do Rio Pardo, que trabalha e busca o seu sustento da sua família em Ribas do Rio Pardo. Então vamos aguardar, vereador Ângelo,
Até amanhã, se for possível, vamos lá na secretaria, vamos apurar esse fato aí e nós vamos até o final. São essas as minhas palavras. Gostaria de desejar boa noite a todos os vereadores que fizeram um excelente trabalho, mais um excelente trabalho, a toda a população que compareceu e a todos que através do rádio nos ouvem a toda a nossa sessão, que tenho certeza que todos amanhã vão estar ouvindo cada vereador desse que apresentaram suas proposições aqui nesse plenário. E todos estão vendo que realmente os vereadores que estão trabalhando, que essa casa estão trabalhando, essas picuinhas, vereador Ângelo, realmente é inaceitável, tá? Essas redes sociais, eu sou contra, eu gosto é de ver trabalho, essas coisas me deixam muito triste, porque jamais eu critiquei um vereador aqui dentro dessa casa quando foi eleito. Eu faço o meu papel de votar. Essa palhaçada de criticar em Facebook, em rede social, se achar que é o tal, saia candidato e ganha eleição. Quero ver o prestígio realmente. Quero ver se tem prestígio. Não tem, não. Tem esse do site aí que você disse, que não conseguiu nem ser candidato, sabe por quê? Deu dupla filiação. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Aí fica com diarinha, botando lá, o delegado vender na Câmara, bota lá que o prefeito pagou as 3 empresas lá, que afastou a funcionária, e que não fez nenhum processo administrativo até hoje, porque se ele fez, ele tinha que ter divulgado, e até hoje não está divulgado. Aonde é que está? Aí o promotor estar e faz o papel dele, está errado. Aí os das redes sociais, ou do site do Cará, que para cará para mim é peixe, tem que jogar um anzol para pescar, é que nem, sabe, as coisas revoltam, sabe, às vezes eu me arrependo de ter sido candidato, realmente, entristece a gente, o respeito, a moral, e falo mais um, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de tatu peludo não. O senhor advogado tomou um murro no zóio, não, foi no pau do nariz. O sangue desceu aqui nesse plenário. Honrou o tapete verde que tem aqui, que até hoje está manchado aqui, ó. É porque ele nunca mais veio ver, mas está aqui. Será que deu amnésia? Bateu no nariz, subiu para o crânio? Deu por água, tem que fazer cirurgia. Uma parte, não, vereador, concedida com certeza. Graças a Deus, eu não tive esse problema que esse povo, espero não ter, porque o dia que eu tiver, aí a capivara vai morder o cano da espingarda mesmo, de tudo que é banda. Eu li aí um blog desses aí, vereador Ângelo, até fiquei sentido por Vossa Excelência ser um companheiro meu aqui dessa casa, ser um vereador, e lá estamparam a foto da sua Vossa Excelência, colocando 2 pesos e 2 medidas, cobrou, criticou. Eu só queria que os 2 pesos também, e as 2 medidas, aí nesses Facebook, nesses blogs da vida, seria usada também, e eles respondessem a esse nobre, humilde vereador, aproveitando a sua fala, vereador Betinho, não cortando, por que que eles não usam também 2 pesos e 2 medidas em cima dos atos que acontecem, senhor prefeito? Porque essa casa, essas pessoas, chama das casas das trevas. Eu sei por quê. Porque aqui não tem colher de chapa, malandro. Aqui nós não alisa lombo de tatu peludo, igual o senhor fala. E por que essa CPI já não está aí esse negócio aí que você está falando do inquérito, por que que não está no blog, por que que não está lá no Facebook? Sabe por quê, senhor presidente? Porque tem angu nesse mosquito. Está aqui o ofício aqui, ó, ao senhor presidente, através da promotoria, está aqui, não tem. Sabe por quê? Porque eles não estão usando, eles sim, vereador Ângelo, não estão usando 2 pesos e 2 medidas. E eu quero parabenizar o senhor presidente mais uma vez e a todos os vereadores pela sua coragem e pela sua iniciativa. Muito obrigado. Realmente é lamentável essa situação. Quando a gente espera que a gente vai vir para essa casa, vereador Joaquim, que vai fazer um trabalho maravilhoso, apresentar
um trabalho maravilhoso à população, aparecem essas coisas, denigrindo a imagem do companheiro dessa casa. Essas pessoas se achando melhoral, se achando a maioria, se achando o ovo da marmita. Você entendeu? Isso é muito chato. Você abre um Facebook lá, Casas das Trevas, que é casa não sei do que. Eu gostaria de pedir à justiça. Será que a justiça não está vendo isso? Será que a justiça não está vendo essa defamação nessa casa de lei e não faz nada? Será que um vereador desse vai ter que perder o rebolado, perder o seu certificado, para alguém tomar atitude em relação a esses cidadãos, que não são muito, não são meia dúzia? Todo dia defamando o vereador, não respeita. Será que alguém vai ter que perder o seu diploma de vereador aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Da mesma forma que eu saí, que eu entrei, eu saio. Eu nunca vivi de política. Sempre tratei da minha família. Sempre. Não sou contra o vereador Joaquim por tantos anos. Até me espelho, gostaria muito de ter a sorte e a sabedoria que Vossa Excelência teve ao longo dos anos na política. Mas eu vejo que no tempo de hoje é quase impossível. As pessoas agridem, desmoralizam com palavras fortes. Vereador Ângelo, naquele site, eu tenho certeza que algum produtor rural te pediu aquele milho, aquela semente, porque ele estava com a terra pronta. O senhor era secretário, o senhor foi levar, o senhor estava fazendo seu papel. Cadê o prestígio desse povo que mete a lenha, que só fala? São duas pessoas que desmoralizam. Amanhã vai ter mais no Facebook, no blog do cará. Ele tem que pôr um peixe lá, um cará assim, ó, que é aquele que você pega na lagoa. Esse blog é forte, hein? Nossa Senhora da Aparecida. Esses dias ele teve nessa casa pedindo informações, mas ele não teve coragem de falar comigo. Ele veio falar verbalmente. Ele não sabe nem pedir. Ele sabe que para pedir tem que documentar, tem que ser por escrito. Aí acontecem umas coisas dessas aí, no executivo, e é abafado, como aconteceu com o vereador Fabiano Duarte denunciou nessa tribuna. O que houve? Com os tiros que foi dado na enfermeira que acabou de sair do hospital, no carro, que furou o pneu, que furou o motor, que não sabe nem quem atirou. Isso também foi abafado. A mídia também abafou isso aí. A mídia abafou, mas eu não. O delegado esteve aqui, prestou informações, mesmo que não me convenceu, porque o autor não sei quem foi. Então, essas coisas chateiam a gente, desanima a gente de trabalhar, de buscar um dia melhor para a nossa população, para o nosso povo. A gente quer ser parceiro, quer ser companheiro, mas é lamentável essas coisas. Amanhã vai estar cheia a rede social. O Facebook, o blog do cará, o Twitter. Amanhã o trem vai bombar, que o vereador desceu a lenha. Eu fico olhando, imaginando e subestimando a inteligência do ser humano desse. Porque será que esse cidadão pensa no bem da população? Bom, os votos dele foi comprovado, 100 e poucos votos. 123 nulos, não foi contado. Então não serviu 123, nem isso. E aí, se diz tão prestigioso, que quando acontece um acidente lá na Vitorial, é o primeiro que vai defender a Vitorial, tirando o pão daquele coitado que morreu lá. É o primeiro que vai defender a empresa Vitorial, milionária, a tirar o pão do coitado que morreu no serviço. Esse é um defensor da população de Ribas do Rio Pardo. Eu estou cansado de ser apedrejado. Eu estou cansado de ser batido dentro dessa casa. Eu gostaria que o Ministério Público, o juiz, o delegado, visse essas coisas que esse cidadão faz nas redes sociais, que é homem atrás de um teclado. Chega de apanhar. E vou mais longe ainda. Ele fez sim para a população de Ribas do Rio Pardo. Eu vou mais longe. Sabe onde ele foi?
às beiras da BR-262, construir um motel para desmoralizar a família de Ribas do Rio Pardo. Isso foi a obra desse cidadão. E isso ninguém sabe, será? Ninguém fala? Eu não tenho Facebook para me falar. Eu não gosto desse trem, porque eu imprimo o papel e eu vou atrás falar com o cidadão. Você entendeu? E isso tudo é abafado. E eu tenho medo de quem? De Deus. Só. Porque o rodo tem que ter respeito e vergonha na cara. Não devia estar fazendo o que vem fazendo aí. Desmoralizando as classes dos vereadores da cidade onde defendem o interesse da população. Será que todos os prefeitos que passaram nessa cidade não teve um relevante trabalho prestado? Eu acredito que sim. Está aqui o nobre vereador Joaquim, que foi, na minha avaliação, um excelente prefeito. Todos os prefeitos, ele entrou com ação popular. Por quê? Defendendo o interesse do povo ou defendendo as ações, o interesse do bolso dele? Com certeza, todos os prefeitos tiveram problema, você entendeu? E por que que agora, nessa administração atual, ele está quieto, calou a boca? Por que será que ele está de boca calada? Gostaria que a população fizesse uma reflexão, quem é esse cidadão, de onde ele veio, para onde ele vai, qual a intenção dele. Quem são os amigos desse cidadão em Ribas do Rio Pardo? A hora que ele chega numa mesa, o povo levanta na outra, ele não tem amigo. Graças a Deus, senhor presidente, nasci aqui, tenho orgulho de ser cidadão rio-pardense, a minha família é toda daqui, e não é qualquer um cidadão, uma pessoa, que vai me desmoralizar, que vai colocar no Facebook, me agredir, porque eu tenho um princípio de valores que eu aprendi quando criança. Ou a gente tem, ou a gente não tem meio termo. Falar na rede social que eu sou vereador de V minúsculo, se ele é o bambambam, sai candidato. Ele tem tanto prestígio que nem os votos, ele enganou a população por 2 vezes. A primeira, quando foi candidato a vice-prefeito na eleição passada, e o senhor sabe por quê, e a população sabe por quê que ele renunciou do cargo? Não foi porque ele não concordava com a administração passada, não. Foi porque a Ordem dos Advogados de Ribas do Rio Pardo colocou ação contra ele, e ele perdeu nas 3 instâncias, senhor presidente. E ele, como tem vários clientes, com certeza optou para advogar e não ser mais vice-prefeito, levando ao sonho daquelas pessoas que acreditaram nele, que acreditaram na administração passada, e aí começou a atacar a administração passada, começou a montar um monte de processo contra a administração passada. Será que teve só erro a administração passada? Com certeza, todos os prefeitos que aqui passaram, desde o do doutor Francisco, eu entendo por gente, o doutor Zé Miguel, o João Friose, o Joaquim, o próprio Zé Cabelo, deixou a sua marca e deixou o resultado aqui, contribuiu com o desenvolvimento da cidade. E parece que é só ele que é o certo. Eu acho que a população já sabe quem é esse cidadão, e tanto é que deu a resposta na urna, na eleição passada, contemplando ele com a grande votação, 123 votos nulos. Realmente é triste e lamentável essa situação acontecendo em nosso município. Que nem Vossa Excelência disse, somos nascidos, crescidos em Ribas do Rio Pardo. Vereador Joaquim também bastante antigo em Ribas do Rio Pardo. Vereadora Célia, vereador Johnny também nasceu por aqui. Fabiano Duarte também veio recém-nascido para cá. Vereador Adão também, muitos anos em Ribas do Rio Pardo, uma família enorme, né? E o respeito com essas pessoas não tem. O respeito, parece que acabou o respeito. As pessoas não respeitam mais, porque tem vontade de ser candidato. Meu Deus do céu, gente. O sol nasce para todo mundo, mas não brilha para todo mundo. É para poucos, né? Então, o homem tem que ser sábio. A gente chega a certa altura
que a gente não consegue mais ficar filtrando essas coisas para dentro de você e você não falar nada. Vai chegar uma hora que você vai ter que botar para fora isso mesmo, porque é natural isso. Porque há muitos dias a gente vem filtrando todas as coisas que vêm acontecendo aí nas redes sociais e se calando. Prefere ficar de boca fechada, calado, né? Mas ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Esses dias até iluminei essa câmera aqui, externa, porque aqui é tudo alta tensão, não tem baixa aqui, em volta da câmera até hoje. E a gente não consegue pôr luminárias com braço por causa que é alta tensão. A gente fez um projeto, iluminou a câmera totalmente, externa, essa rua que desce, no fundo da câmera, na frente da câmera, para que as filmagens fiquem perfeitas, para que dê mais segurança à população, para nós aqui. E veio, no primeiro dia, no segundo dia, vários cafanhotos que vieram na iluminação e tomou conta da casa. Eu fiquei preocupado. Falei, virou a casa da treva, como o homem fala. Olha os bichos chegando, não sai mais. Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Gente, era só isso. Muito obrigado a todos os vereadores, a população presente, a quem nos ouve através do rádio. Muito obrigado a todos e uma boa semana e uma boa Copa do Mundo para todos os brasileiros.